Será que mestrando não tira férias? Oi, eu sou a Marina e eu já ouvi essa frase mais de uma vez antes de entrar no mestrado e durante o mestrado, e faço aqui o meia-culpa de já ter falado ela algumas vezes também. Hoje a gente vai conversar sobre a importância do descanso no mestrado. E sei que você pode estar aí muito empolgada para entrar no mestrado e se dedicar ao máximo. A gente vai falar sobre isso também, mas é importante a gente conversar também sobre saber quando parar. Quando eu comecei no mestrado, eu busquei algumas leituras sobre fazer mestrado, assim como eu tentei ver alguns vídeos na internet sobre a experiência de fazer mestrado e sobre a metodologia, diferentes metodologias, esse tipo de coisa. E nisso eu me deparei com uma leitura muito legal, vou colocar a capa aí para vocês desse livro. E esse livro, o que eu esperava dele era justamente que ele me desse esse passo a passo de qual metodologia usar para escrever a dissertação, né? No mestrado a gente chama de dissertação, não de tese, mas o livro prometia ajudar inclusive quem estivesse fazendo TCC, então eu achei que o livro ia me trazer metodologia de pesquisa, metodologia de escrita, algo mais nessa linha. E embora ele falasse um pouco sobre isso, esse livro traz muito mais a importância do descanso, de estar com a saúde em dia durante esse período da pesquisa, e eu acho que me fez bem ter lido isso logo de cara e já entrar nessa jornada sabendo disso. Antes mesmo de fazer o mestrado, eu também tinha ouvido falar que uma grande parte das pessoas que entra na vida acadêmica, né, na pós-graduação stricto sensu, desenvolve a depressão, né, ou experimenta sintomas de depressão, algo nesse sentido. Se eu encontrar a notícia, eu deixo aqui embaixo também. Isso me deixou bastante preocupada, já que eu era uma dessas pessoas que estava entrando, então, na vida acadêmica. Eu fui ouvir alguns podcasts sobre isso, algumas pessoas acham, inclusive profissionais da área, se eu encontrar podcast eu deixo aqui também, acham que pode ser porque a pós-graduação também reúne pessoas que são mais competitivas, mais ansiosas, além de ter esses fatores que podem evidenciar ainda mais essas questões emocionais. Uma coisa é certa, eu entrei no mestrado já com a consciência de que eu deveria trabalhar duro para fazer com que eu tivesse esses momentos de tempo livre, para que eu não deixasse de lado as coisas que eu gosto, e com essa consciência de que é um ambiente que de alguma forma poderia trazer algo emocionalmente falando que não fosse tão bom para mim, né, dali para frente. E eu conto essa história para vocês porque foi muito bom ter sabido de tudo isso desde o início, mas mesmo assim, depois de um tempo, eu vi que eu já não estava mais seguindo tudo que eu tinha me comprometido a seguir, né? Já tinha deixado de lado as leituras, que era algo que eu gosto muito. Não completamente, elas sempre ficaram ali mais ou menos, né? Eu sempre vi série, eu ouvi música, eu não deixei de fazer as coisas que eu gosto, mas eu comecei a ficar cada vez mais culpada de ter tempo livre. Pelo menos eu tentava ficar consciente de se eu estava ou não negligenciando minha saúde naquele momento, estava ou não negligenciando as coisas que eu gosto naquele momento, para que essa consciência me fizesse rapidamente, assim que eu entregasse um artigo, que eu terminasse uma cadeira, algo momentâneo, algo pontual, para que eu voltasse de novo a me esforçar, para me encaminhar de novo para esse trilho de não abandonar minha saúde completamente, ou não abandonar também minha saúde mental completamente por causa de um prazo, por causa de algo no mestrado. Eu sei que quando a gente fala que precisa cuidar da saúde, que precisa fazer outras coisas, que precisa ter um limite de tempo para fazer o mestrado, um limite para parar no dia, vem uma série de coisas na nossa cabeça contra-argumentando. Tem a culpa de não saber se a gente vai dar conta mesmo de entregar esse trabalho, afinal de contas a gente nunca fez um mestrado, né? A maioria das pessoas faz um mestrado uma vez só.
Outro argumento que vem e que não faz nenhum sentido é o de mas eu só estudo e nisso eu preciso então dar o meu máximo nessa tarefa, entregar o melhor trabalho possível, e esse possível a gente acaba não respeitando o que realmente é possível, né? Que é um horário razoável de trabalho, com descanso, com exercício físico, com momento para preparar uma alimentação saudável ou coisas desse tipo, pausas, um limite no fim do dia. Nada disso é incluído nesse possível, né? A gente acaba pensando, então se eu só estudo, não custa nada eu passar esse final de semana escrevendo esse artigo, não custa nada eu terminar essa cadeira no sábado, não custa nada eu marcar uma reunião no domingo, não custa nada, e assim vão custando todos os nossos finais de semana, todos os nossos horários livres. Eu acho que tem até uma glamorização do sofrimento, assim, de a gente estar sem dormir há não sei quanto tempo, de ter virado noite pra entregar alguma coisa. É uma ideia parecida com o que tem lá no vestibular também, sabe? Aquela coisa de não vai passar se não tiver olheira embaixo do olho, se não tiver exausto, se arrastando. E acho que o mestrado tem um pouco disso, apesar de as pessoas já serem um bocado mais maduras e já lidarem melhor com essa demanda de trabalho. Eu quero conversar aqui contigo um pouco sobre por que não compensa deixar de lado a saúde mental e a saúde física durante o mestrado e quais as vantagens que a gente acaba tendo em manter isso, pelo menos minimamente, durante esse período. Primeiro porque são anos que nunca vão voltar, né? São 2 anos, pelo menos, de mestrado, doutorado, nem se fala, né? 4 anos. E deixar pra fazer tudo, pra viver a vida depois daquilo é completamente uma ilusão. Se você vai seguir com a carreira acadêmica, aquela vai ser sua vida por muito tempo, vai acabar o mestrado, eu sou prova disso. Você acaba o mestrado com várias outras pesquisas encaminhadas, outros artigos para entregar, artigo para mandar para revista. A demanda não termina quando entrega ali a dissertação. E imagina toda a demanda acumulada que você vai ter quando terminar a dissertação e tiver que cuidar da saúde negligenciada por 1 ano. Você não tiver feito mais nada que você gosta nesses 2 anos, né? Não é 1 ano, nesses 2 anos. De que adianta ter entregue uma dissertação se você vai estar mentalmente esgotado, não vai conseguir fazer mais nada, não vai mais conseguir aproveitar o restante da vida? Então são 2 anos que não voltam, né? Outro quesito seu trabalho é importante, mas ele não pode ser sua vida inteira. Se você tira a validação só do seu trabalho, quando acabar esse trabalho, o que mais você vai ter, né? Cadê as suas outras relações? O restante da sua vida não pode depender de uma área só. E será que vale a pena? Esse é outro ponto. Será que o mestrado te entrega ou o doutorado te entregam realmente toda essa recompensa para valer a pena você dedicar a sua vida só a isso nesse período e não viver mais nada? E assim, mesmo que esse trabalho quebre paradigmas, que seja conhecido daqui a 10 anos, que o seu nome fique extremamente conhecido. Primeiro, pense em tudo que você está abrindo mão. É muita coisa, né? Contato social, são seus horários de lazer, é você está abrindo mão de você naquele período todo por esse trabalho. A gente já falou sobre isso. Segundo ponto, você tem que fazer um grande investimento em você mesmo, no sentido de você tem que acreditar muito que esse trabalho vai realmente repercutir nesse nível. Você banca tudo isso? Porque pense aqui comigo, já pensou abrir mão do restante da vida, se dedicar só a esse trabalho e ele é só um bom trabalho no fim das contas e não te dá grandes retornos? Como eu disse, esses 2 anos, esses 4 anos não voltam mais. Vale a pena? Você banca tudo isso? Você banca que vale a pena se dedicar só a esse trabalho e não fazer mais nada por esse período e que ele vai ser fenomenal nesse nível de te dar toda essa recompensa que vai compensar tudo isso? Vou contar pra vocês o que aconteceu no final do meu período ali da dissertação. O que acontece é o seguinte: eu tinha conseguido uma viagem para quase o final da dissertação, ali 1 mês antes de entregar pro meu orientador, né, da data que eu combinei de entregar a versão final pro meu orientador. A minha qualificação acabou sendo atrasada por N fatores que eu não pude controlar e foi muito próximo
próxima da minha entrega final. Então, eu tive uma avaliação de uma versão bem inicial da dissertação e poucos meses depois, acho que 3 meses depois, 2 meses e alguma coisa depois, eu já teria que entregar a versão final, com todas as correções, sendo que a banca tinha lido um capítulo só. Então, eu tinha que fazer toda a análise empírica nesse período, escrever toda a análise empírica, entregar para o meu orientador, receber as correções dele, entregar uma nova versão, né, depositar para a universidade uma nova versão com todas as correções. Pois bem, dentro desse período, entre a qualificação e a entrega final, eu tinha uma viagem marcada, uma viagem de 2 semanas, que foi a melhor viagem que eu já fiz na vida, era a maior viagem que eu já tinha feito na vida, assim, para um lugar muito legal, né? Fui para Europa, fui para França, fui para Alemanha, países que eu sempre quis conhecer e que eu pude conhecer exatamente nesse período final. E agora, tendo entregue a dissertação e tendo tudo dado certo, eu tenho certeza de que foi a melhor escolha possível ter ido nessa viagem e ter aproveitado ao máximo e não ter pensado em dissertação enquanto eu estava lá durante a viagem, mas eu questionei se eu deveria levar a dissertação junto, se eu deveria fazer a dissertação em todas as vezes que eu tivesse em algum meio de transporte durante essa viagem. Durante a viagem eu me senti extremamente culpada, lembrava o tempo todo da dissertação. It's happening in the field or in the lab. They happen when scientists sit down and spend long hours analyzing data. When they finally have something to tell to the world, that's only the beginning. E agora eu posso dizer que deu tudo certo, que eu me planejei antes da viagem, eu marquei uma consultoria, inclusive, esse era o meu nível de preocupação, de que desse tudo certo, de que eu fizesse o máximo possível. Com a Naina, inclusive, eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, maravilhosa, que me ajudou a programar toda a minha volta até a minha entrega desse trabalho para o meu orientador. Então, toda a minha análise empírica, tudo foi extremamente organizado, o que eu faria a cada dia quando eu voltei dessa viagem, para que eu tivesse o mínimo de tranquilidade para poder aproveitar essa viagem. E se eu pudesse dizer para mim naquele momento que daria tudo certo com viagem, né, mesmo com a viagem, talvez eu tivesse aproveitado ainda mais essa viagem, porque em vários momentos eu ficava lembrando da dissertação, que eu coisa extremamente desagradável, não era para ter acontecido, mesmo eu não tendo levado essa dissertação. E aí eu fico pensando, eu teria aberto mão dessa viagem por alguns pontos a mais na dissertação, ou por, não sei, um elogio a mais, não sei o que poderia pagar eu abrir mão dessa viagem pela dissertação. E é por isso que eu entendo até quem opta por abrir mão do restante da vida para fazer o melhor trabalho possível. Às vezes é uma questão de que a pessoa não consegue fazer nada diferente disso, né? Não consegue abrir mão de entregar essa versão, a melhor versão possível e de passar o máximo de horas ali focado nisso. Acho que é uma questão de cada um, e se você opta por isso, tudo bem, mas eu também tô aqui para te dizer que vale a pena, se for fazer isso, que faça consciente, porque, na minha opinião, pelo menos, vale muito a pena cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental durante o período de fazer a pesquisa, e principalmente vale a pena viver outros aspectos da vida que não sejam só o trabalho. E sobre essa história de a gente só estuda, a gente precisa conversar mais sobre isso, mas não, a pesquisa não é só estudar, apesar de ser extremamente sucateada essa profissão no país, apesar de pagar muito mal, apesar de ter sofrido vários cortes, não é só estudar, e em outro momento a gente fala sobre isso. Mas é isso, se cuidem, me contem o que vocês acham sobre essa ideia aí de descansar, de cuidar da gente e não negligenciar o restante da vida só porque a gente tá fazendo uma pesquisa. Mestrando tira férias sim. Deixem um like para eu saber se vocês gostaram e me sigam para outros vídeos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.